Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos diante de Tiago. Quinta-feira passada nós estudamos o capítulo 1, que ele, além de algumas orientações preliminares, nos levou à questão de pedir sabedoria, de não ter fé duvidando. E hoje, no capítulo 2 do apóstolo Tiago, nós vamos perceber que Tiago aborda questões práticas e também problemas frequentemente enfrentados por muitos cristãos, não é? Impaciência, incapacidade de fazer o que a gente sabe que é correto e não faz, enfim, e ele acha soluções para nossos problemas de egoísmo, etc., soluções essas que agradam a Deus do ponto de vista da própria palavra de Deus, não é? Em todo o livro, e também aqui no capítulo 2, ele apresenta alguns paralelos com o ensino de Jesus, né? Há alguns exemplos que nós vamos pedir para os irmãos ler. Por exemplo, Tiago 1:7 é um paralelo com Mateus 25:36, Tiago 2:10 é um paralelo com Mateus 5:19, e vai por aí. Eu anotei algumas coisas aqui, mas nós não vamos nos ater a essas coisas, porque isso aqui é apenas uma introdução. No capítulo 2, especificamente, ele enfoca dois temas relacionados à fé. O primeiro tema, que é exatamente a questão da fé com acepção de pessoas, não é? E a questão da discriminação social, e a fé que alguém quer manifestar uma fé sem obras, e não pode. Fé sem obras não existe, tá certo? Mas, irmãos, vamos entrando então aqui no capítulo 2, tá? Sim, tem algumas canetas aqui para os irmãos anotarem algumas dúvidas, anotarem aí no fim dessa meia hora de estudo. Aí os irmãos, por favor, façam as suas perguntas, que nós temos 10 minutos para perguntas e respostas. Então, a primeira parte do capítulo 1 vai dos versículos 1 até o versículo 13. E se nós fôssemos dar um tema para essa parte do livro de Tiago, do capítulo 2 de Tiago, nós chamaríamos de fé e acepção de pessoas. É possível ter fé fazendo acepção de pessoas? Vamos lá. No versículo 1, ele já diz logo que não podemos ter fé fazendo acepção de pessoas. Não tenhais fé, meus amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, é acepção de pessoas. Porque a discriminação, qualquer que seja, não condiz com a fé. Quem pratica qualquer tipo de discriminação não pode dizer que tem fé. Quem diz isso é Tiago, e ao longo de toda a Escritura, eu vou começar a pedir aqui para a leitura de textos. Por exemplo, o irmão João Pedro, por favor, abra em Lucas 14, capítulo 14, versículos de 12 a 14, Esté abra Atos 10:34 e Maria José Romanos 2:11. Esses três versículos, por enquanto, não é só para a gente ter uma ideia panorâmica, não uma ideia geral, ou não uma ideia aprofundada, mas uma ideia panorâmica de o que é que a Bíblia fala a respeito de quem faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versículo 34. Irmão João Pedro, já achou Lucas 14? Se achou, pode ler, versículo 12 a 14. Se puder ler em voz alta, eu agradeço. Capítulo 14, versículo 12 a 14. São 3 versículos. Leia. Você pode ler mais alto? E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, Sim. nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e que seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que recompensar. Recompensar. Muito bem.
Atos 10, 34, Esther. Bem alto. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Irmão Maria José, Romanos 2, 11. Capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Esses 3 textos, há outros aqui que eu anotei, mas a gente não tem tempo. Esses 3 textos falam que Deus detesta acepção, se relacionar. No primeiro texto que João Pedro leu, ele fala sobre convite, uma coisa tão corriqueira. Eu vou dar uma festa na minha casa e vou convidar. Quem é que eu vou convidar? Jesus disse: não convide só os ricos, não convide seus parentes, pessoas que têm condições de retribuir a você depois com um convite. Convide os pobres, os aleijados, as pessoas. Então, é a minha vida, a festa é minha. Mas Jesus diz, mesmo assim, não faço não faça acepção de pessoa. O texto que a irmã Esther leu é aquela admiração clássica de Pedro na casa de Cornélio. Quando ele chegou, que Cornélio contou toda a história que aconteceu, e é claro, essa história ratificada pelo que Pedro viu acontecer, aquela questão do lençol, que os irmãos se lembram, que cheio de todo tipo de animal, etc. E o Senhor diz para ele: vá, tem uns homens aí embaixo, vá com esses homens que eu quero que você faça uma obra. Aí Pedro ficou estupefato. Reconheço agora que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. E reforçado aí pelo que Paulo diz no livro de Romanos, que a irmã Maria José leu, que Deus realmente, para Deus não há acepção de pessoas. Segundo lugar, o versículo 2, meus amados irmãos, escolha pelo status e aparência exterior é contrário à fé. Aí do versículo 2 até o versículo 4, que é quando ele narra aquela situação hipotética, de você estar no culto e chega uma pessoa cheia de anel de ouro, de roupas, o original aqui, irmãos, é roupas brilhantes. Os ricos andavam, de primeiro usavam aquelas roupas bem chamativas, tal. Então, eles chegar alguém com um traje brilhoso, com anel no dedo, etc. E você chama ele e manda ele se sentar na tribuna, que eu estou contextualizando aqui, senta na tribuna, aí chega um pobre com a roupa rota, andrajoso, e você manda: não, fica em pé aí, ou então senta aqui no tapete, o estrado dos meus pés é o tapete, o carpete, se sente por aí, fique por aí mesmo que você não vale nada. Aí ele pergunta: porventura, vocês não estão fazendo acepção de pessoas? Sim, aqui na igreja, se você entrar aqui com uma roupa de marca, tem o mesmo valor de quem entra com a roupa da Riachuelo ou que foi comprado no balaio lá na Feira da Poeira. Tem que ter o mesmo valor, porque senão está errado. Então vamos aqui para os textos que dão apoio. Eu vou começar agora com Maria José, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Esther, João, capítulo 7, 24. E irmão João Pedro, 2 Coríntios 5 e 12. Enquanto eles abrem, eu vou pedir que esses 3 irmãos apenas façam as leituras, para a gente ganhar tempo aqui, porque se ficar muita gente lendo, eu sei que Mandora gosta muito de ler também, tá? Mas a gente... Eu sou mais difícil. Não, a senhora encontra fácil, mas é que fica muita gente lendo, aí a gente perde mais tempo. Eu só tenho meia hora, então eu não quero extrapolar esse tempo. Então vamos lá. A escolha pelo status e pela aparência exterior nada tem a ver a fé, é contrário à fé. Maria José abriu 1 Samuel 16, 7, capítulo 16, versículo 7. Por favor, leia bem alto. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência e nem para a tua altura, da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque nem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para... O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Por favor, Esther, leia o texto que eu pedi para você ler, João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça.
Irmão João Pedro, 2 Coríntios 5:12. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas dando-vos ocasião de vós gloriar-vos de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na Aparência. e no coração. E não no coração. Então, porque Paulo está combatendo aí. Então esses três textos, tem outros aqui, mas nós vamos ler, que já vai com 10 minutos, eu não vai dar para... Eu vou ver se eu corro mais, tá certo? Eu acho que daqui para frente eu não vou mais pedir para ler os textos, só vou citar e vocês anotam aí, porque senão não dá tempo não, e eu não quero extrapolar o tempo. Mas esses três textos aí falam muito a respeito disso. Samuel é aquela passagem que chega o filho mais velho de Jessé, muito bonito, muito formoso assim, e Samuel disse: esse é o rei. O seu Deus disse: não, senhor, não atente para a aparência. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, não é? E o texto que Estezinha leu aí, de João 7:24, o Senhor Jesus ensinando: você tem que julgar sim, agora não julgue pela aparência, julgue pela reta justiça. O que é certo é certo, o que é errado é errado. A pessoa pode ser feia, ou pode ser bonita, pode ser negra, ou pode ser branca, pode ser rica, ou pode ser pobre, mas se ela está certa, ela está certa, tá certo? Então, irmãos, e o texto de 2 Coríntios 5:12, Paulo condena aquelas pessoas que julgam pela aparência e não pelo coração. Então vamos seguir à frente aqui. Versículo 5. Deus escolheu os pobres. Por que nós não devemos fazer acepção de pessoa? Porque se a gente fosse escolher alguém, se a gente fosse dar honra mais a alguém do que outros, que não é para dar, mas se a gente fosse dar, era para dar aos pobres. Quanto mais pobre a pessoa, mais devia ser honrado na igreja. Por quê? Está na Bíblia. Eu não vou pedir para vocês lerem aqui, porque eu estou vendo que não vai dar tempo, mas vocês podem anotar aí, Mateus 11:5, Mateus 11:5, Lucas 1:52, Lucas 4:18, Lucas 6:20, Lucas 14:13, são textos que mostram que Deus escolheu os pobres deste mundo. Deus não escolheu os ricos, não é? Só para você ter ideia, no primeiro texto aqui que eu falei, Mateus 11:5, o Senhor Deus diz: aos pobres é anunciado o reino de Deus. Por que não aos ricos? Aos pobres. Então Deus escolheu os pobres. O próprio Tiago diz aqui no texto do capítulo 2 que foi aos pobres que Deus escolheu para revelar a sua salvação. C. Deus escolheu os pobres. D. Insensibilidade, que esse está no versículo 6 e 7. Insensibilidade do rico com o pobre é afronta a Deus. O que é insensibilidade, irmãos? Aí já não é mais você deixar de dar importância a um para dar importância a outro. Aí é já você não se importar com as necessidades dos irmãos. No versículo 6 e versículo 7, Tiago diz exatamente isso. Se você tiver, não é, num lugar e chegar um irmão na fé, passando necessidade, e você, vai em paz, Deus abençoe, vá. Mas você não se toca, não se levanta, não mete a mão no bolso, não ajuda, não contribui com nada, Tiago está dizendo assim: você não tem fé. Você não tem fé. Você tem fé se você vir a pessoa necessitada e disser assim: tá bom, eu vou te ajudar. Aí você pode dizer que tem fé, porque a insensibilidade não combina com a fé, e além de não combinar, afronta a Deus. Os textos aqui é Salmo 12, versículo 5, é um versículo muito forte. O salmista fala daquela pessoa que não ajuda o pobre, né? Provérbio 28, 3, quem ajuda o pobre, quem se compadece do pobre é abençoado por Deus. Eclesiastes 5:8, Isaías 10:2, a repreensão, um pito grande que Isaías passa o povo da sua época. Amós 8:6, não é? Atos 16:19 e 1 Coríntios 6:8 e 9. 6, 8 e 9, exatamente. São textos que mostram que nós devemos nos preocupar com os pobres. Então, irmãos, ter sensibilidade, tá certo? Provérbio 28, 3, né? Provérbios 28, 3, Eclesiastes 5 e 8, Isaías 10, versículo 2, Amós 8, 6, Atos 16 e 19. Estou olhando aqui o tempo para não extrapolar. Vimos aqui o A: discriminação não condiz com fé. B: a escolha pelo status e pela aparência exterior é contra a fé. C: Deus escolheu os pobres. D:
insensibilidade do rico para com o pobre é afronta a Deus. E agora a desigualdade é incoerência religiosa. A desigualdade é uma incoerência. Aí está nos versículos 8 aos versículos 12, em que Tiago faz uma verdadeira dissertação, e aqui eu dividi o texto em 4 partes. Primeiro, versículo 8 e 9, amar ao próximo sem acepção. E aí ele vai para Levítico 19 e 15, Levítico 19 e 18, tá certo? 19 e 15, amar o próximo, amarás ao teu próximo. 19 e 18 amarás o teu próximo como a ti mesmo. Romanos 13 e 8, em que Paulo fala sobre a importância de amarmos sem acepção, amarmos as pessoas, não é? Não devemos fazer acepção na manifestação prática do amor. Aí no versículo 10, Tiago fala que a lei é um todo, não existe uma lei quebrada. Eu cumpro 3 mandamentos da lei, então não tem nada, eu posso quebrar outros mandamentos. Não, Tiago diz, se você tropeçar quebrou toda a lei, porque a lei, irmãos, é um acordo, por isso que é chamado de pacto, de concerto, de testamento. Então você não pode quebrar nenhuma cláusula daquela, né? É uma constituição. Se você quebrar uma constituição, ele diz assim, se você diz que não adultera, mas você mata, quebrou a lei do mesmo jeito. E aí os textos de apoio, Mateus 5, 18 e 19, quando Jesus diz que se você tropeçar em um só um J da lei, ou um tio da lei, você já quebrou toda a lei. E em terceiro lugar aqui na letra E, matar é igual a adulterar. Matar é igual a adulterar. Mentir é igual a roubar. Fazer acepção de pessoa, porque fazer acepção de pessoa é não amar o próximo, porque a Bíblia manda amar o próximo como um todo, é para amar todo mundo sem acepção. Quando eu amo o rico e não amo o pobre, eu estou quebrando a lei. É a mesma coisa de adulterar, é a mesma coisa de matar, é a mesma coisa de roubar, é a mesma coisa de mentir, é a mesma coisa de adorar outros deuses, é a mesma coisa. Então, os textos de reforço aqui Êxodo capítulo 20, versículo 14, versículo 15, e Mateus 5, versículo 22 e 26. O que diz lá? Versículo 22, Jesus disse, não precisa nem se matar não. Se você chamar o seu irmão de raca, já é réu do fogo do inferno. Raca, que quer dizer tolo. Você tem numa briga com os irmãos, entre você e outro irmão, você chama ele de raca. Cala a boca, seu tolo. Pronto, já se tornou réu do fogo do inferno. Aí no versículo 26, Jesus diz assim, não precisa adulterar não. Basta você olhar para uma mulher com um olhar impuro, com segundas intenções, no seu coração você já adulterou. Então é lei. Quanto mais, agora você imagine, você fazer acepção de pessoa. Chegar uma pessoa aqui na igreja, você deixar de falar com ela porque ela está mal vestida, ou por isso, ou por aquilo outro. Ou então ter predileção, né? Ir com a cara da pessoa. Mas vamos lá. E por último, nessa letra E, hipocrisia é pecado. A desigualdade é uma incoerência, porque a desigualdade é uma hipocrisia. Ou seja, Deus fez todas as pessoas iguais, mas eu estabeleço diferenças. E quando eu estabeleço diferenças, eu estou pecando. Hipocrisia, no versículo 12, ele diz isso aí, né? E os textos de apoio, Mateus capítulo 7, versículo 4, não é? Você dizer uma coisa e fazer outra. É o que os fariseus faziam, né? Mateus 15, versículo 7 e 8, né? Os fariseus também, Jesus combateu muito eles, porque eles diziam, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não é? E também Mateus 5, 22 e 26, Mateus 15, 7 e 8, e Mateus 23 e 3, quando Jesus fala, os fariseus ensinam muitos ensinamentos bons, mas não fazem nada, então vocês façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E por último aqui, na primeira divisão do capítulo 2, está a acepção será punida, versículo 13. O que ele diz lá no versículo 13? O juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Então, se eu estou aqui na igreja e chega uma pessoa andrajosa, maltrapilha, mal vestida,
não é? E eu não uso de misericórdia para com aquela pessoa, no juízo também Deus não vai usar de misericórdia para comigo. É isso que Tiago diz, não sou eu que estou falando. E isso está lá em Deuteronômio 24, capítulo 24, versículo 14 e 15, quando ele fala que nós temos que usar de misericórdia para com as pessoas. Mateus 7, versículo 2, né, com o mesmo, quando ele diz no versículo 1, não julgueis para que não seja julgado, aí no versículo 2 ele diz, porque com a mesma medida com que julgais, vocês vão ser julgados, né? Então, se você é muito rigoroso para com as pessoas, Colossenses capítulo 3, 25 e Tiago 5, versículo 1 e versículo 4. Então, em primeiro lugar, nós vimos aqui na primeira parte do capítulo 2 de Tiago, fé e acepção de pessoas não combinam. Se você diz que tem fé, mas pratica a acepção de pessoas, então você não tem fé. E eu acho interessante que no versículo 1, Tiago não diz, se alguém tem fé, porque muita gente diz esse texto errado. Irmão, se alguém tem fé e faz acepção de pessoa, não, Tiago não diz isso. Tiago diz, se alguém diz que tem fé, porque dizer é muito bom, né, Manenê? Dizer, quem tem boca pode dizer o que quiser. Agora, se o Tiago diz, se alguém disser que tem fé, mas faz acepção de pessoa, essa fé é morta. Vamos para a segunda e última parte do texto, do capítulo, certo? A segunda e última parte é a fé e as obras, que aí vai dos versículos 14 ao versículo 26. Letra a fé meramente confessional é falsa. O original grego aí da palavra fé é pistis, em grego, ou o latim fide, né? Que é aquela fé confessa, que você confessa, você diz que tem fé. Mas se você diz que tem fé, mas só diz e não manifesta na prática essa fé, essa fé é falsa, ela não vai lhe ajudar em nada, tá certo? Então a fé meramente confessional é falsa. E os textos aqui é Mateus 7,21, muito forte, quem se lembra? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que é isso? Eu tenho fé, Senhor, usa o nome do Senhor na boca, né? Aí ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus 23, 27, ele diz, este povo me honra com os lábios, ou seja, diz que tem fé, mas o seu coração está longe de mim. Por causa de quê? Por causa das atitudes. Marcos 7,6, 2 Timóteo 1,5, 2 Timóteo 3,5, Tiago 1,26, são textos que mostram claramente, irmãos, que fé é invisível, mas tem um jeito de eu demonstrar minha fé. Como? Não apenas falando, mas Mateus 7,21, Mateus 23, 27, Marcos 7,6, quem estiver anotando, 2 Timóteo 1,5, 2 Timóteo 3,5 e Tiago 1,26, não é? Só dizer que tem fé não resolve muita coisa não, aliás não resolve nada. Letra B, a verdadeira fé se incomoda com o padecer dos outros. Está vendo, irmãos? Está vendo aí? Dizer que tem fé não vai me ajudar em nada. Agora, você quer ver como Deus fica satisfeito e como as pessoas vão perceber que você tem fé, é quando você fica incomodado quando tem uma pessoa sofrendo e você faz alguma coisa por isso. Então você se incomoda. A palavra misericórdia é uma palavra que é a desinência de duas palavras, miserê e cordis. Cordis quer dizer coração e miserê é miséria. Então o seu coração se condói pela miséria dos outros. A pessoa que faz, agora isso não é só, eu estou tão preocupadinho, mas não faz nada, não adianta. Não adianta você ficar preocupadinho e não fazer nada. A verdadeira fé incomoda você para agir diante do padecer do outro. Versículos 15 e 16. Está lá em Deuteronômio 15, 11, quando ele diz que nós devemos ajudar as pessoas. Salmo 41 e 1. 41, bem-aventurado aquele que socorre o pobre, não é? Salmo 41, versículo 1. Atos 4, 35 diz que os irmãos mais ricos vendiam as suas propriedades e traziam dinheiro para os apóstolos para que não houvesse necessitado na igreja. Isso é o que? A pessoa que tinha fé, aí ela se incomodava. Romanos 12, 13, fazer o bem a todos. Tiago 1, 27, 1 João 3, 17. 1 João 3, 17 é muito parecido com o que Tiago diz aqui. 1 João 3, 17 diz que se você viu o irmão passando fome e necessidade
e fechar as entranhas e não socorrer aquele homem, ele diz, você não tem amor. Tiago fala de fé, João fala de amor, mas é a mesma coisa. Se você diz que tem fé, mas não ajuda o outro, você não tem fé. João diz, se você diz que tem amor, mas não ajuda o outro, então você não tem amor. É a mesma coisa. C, não existe fé sem obras. É o que Tiago diz em 3 versículos aqui. Versículo 17, versículo 20 e versículo 26. Não existe. Ele fala aí. Irmão, a fé sem obra é morta. Aí fala. Irmão, a fé sem obras é morta. Aí fala aí. Irmão, a fé sem obra é morta. Não existe fé sem obra. Por quê? As obras evidenciam a fé. Não é? Mateus 3, versículo 8, versículo 10. Mateus 7 e 16. João capítulo 15, versículo 8. Gálatas 5, versículo 22 e 23, como fruto do Espírito, né? A fé é um dos frutos do Espírito, é a fé, né? E esse fruto aí, a palavra fruto, quer dizer, é resultado, é uma coisa prática. Você não pode dizer, a fé é fruto do Espírito, eu estou sentindo aqui uma coisa estranha, uma coisa gostosa no meu coração, eu acho que é fé. Não, não é não. Fé não é um sentimento mero, não. Fé vai levar você a fazer alguma coisa, fé é prática, é fruto. Você, quando vê uma fruta, o que você faz com ela? Você come, né? Então, quando Paulo diz, mas o fruto do Espírito é fé, longanimidade, etc., ele está dizendo que o fruto do Espírito são coisas práticas, que você pode até palpar, comer, beber e etc., né? Então, as obras como fruto da fé. Mateus 3, 8, eu já falei, né? Letra E. O simples conhecimento sobre Deus não é fé. E aí Tiago pegou pesado, viu, irmãos? No versículo 19 ele faz a seguinte indagação: tu me dizes, eu creio que só existe um Deus. Aí Tiago diz, parabéns, o diabo também crê, só que ele estremece. Então, fé, é preciso a gente conhecer Deus, não é verdade, irmãos? A Bíblia manda a gente conhecer Deus, mas só conhecer não vai resolver nada. Quando essa fé, aí a gente cai naquele mesmo problema lá da fé confessional, a fé meramente confessional, lá da letra A, não é? Mas é a mesma coisa. Aí São Tiago diz aqui, só que de maneira mais grave, de maneira mais, digamos assim, mais severa. Se você diz que só existe um Deus verdadeiro, você não está dizendo nada demais, porque o diabo também crê isso. O diabo crê nisso. O diabo sabe que Deus existe. O diabo sabe que só existe um Deus. E por que o diabo sabe? Aí eu anotei o texto aqui, ó. Isaías capítulo 14, versículo 12 e 15. Fala como foi que o diabo se tornou diabo, né? Ele conhecendo Deus, conversando com Deus, vivendo com Deus, o orgulho subiu no coração e ele se transformou em Satanás. Ezequiel capítulo 28, do versículo 3 ao 17, a mesma coisa, não é? Andava no meio das pedras afogueadas, era o querubim da guarda, era o anjo da beleza, e estava com Deus, mas ficou orgulhoso, disse, eu vou ser maior do que Deus, eu vou subir até o céu e tal. 1 João capítulo 2, versículo 19, Hebreus 6, versículo 4 a 6, 1 João 2, 19 diz, saiu do nosso meio porque não era dos nossos. O que quer dizer isso, irmãos? Saiu do nosso meio porque não era dos nossos. É porque tem, Mandora, a oportunidade, tem a possibilidade de uma pessoa ficar aqui, ouvir o estudo bíblico, cantar com a gente, falar no nome de Deus, dizer que tem fé, dar testemunho e até pregar, e até profetizar. E depois o que acontece? A fé não nasceu no coração dessa pessoa e essa pessoa vai embora. Aí João diz, saiu do nosso meio porque não era dos nossos. Ou seja, ele não tinha fé verdadeira, ele tinha um arremedo de fé, ele tinha uma coisa lá que ele achava que era fé, mas se fosse fé ele tinha ficado, porque ele é dos nossos. Só sai daqui quem é dos nossos, não é? E encerrando essa letra, a letra E, Apocalipse 12 e 12. Lá no Apocalipse 12 e 12, o diabo sabe tanto quem é Deus, que ele sabe até que pouco tempo lhe resta. Ai dos moradores da terra, porque Satanás desceu até eles, furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás é mais informado sobre Deus do que muitos crentes. Então, ter a informação exata de Deus não significa que você tem fé. Amém? E F, para terminar, 29 minutos e meio, vai dar para terminar. Letra F, exemplos de fé demonstrada por obras. Aí Tiago, depois que fala do cabedal teórico, né?
a teoria a respeito da fé, ele apresenta, joga no meio aqui do texto sagrado, 2 exemplos maravilhosos de fé. E ele diz, essas 2 pessoas, ele podia ter citado qualquer uma outra, mas ele não queria se prolongar muito, igual eu estou aqui preocupado com o tempo, acho que Tiago estava preocupado com o espaço da carta, né? Então ele só citou 2 exemplos. Abraão, ele diz, você pensa que Abraão foi justificado só pela fé? Estava lá de repente, não sei o que, estou sentindo uma coisa boa aqui. Não, ele fez, a fé que Deus colocou no coração dele, evidenciou, e ele demonstrou fé através de quê? Obediência. Deus disse, Abraão, sai da sua terra. Ele, pronto, é por aqui. Então, fé, aí eu tenho muita fé em Deus, mas a Bíblia manda você fazer as coisas que você não faz, como é que você tem fé? Eu tenho muita fé em Deus, mas não tenho coragem nem de vir para a igreja confessar Jesus. Eu tenho muita fé em Deus, mas não vai falar de Jesus para as pessoas. Eu tenho muita fé em Deus, mas não ajuda as pessoas. Não tem. Aí ele diz, Abraão, irmão, não foi justificado só pelo sentimento chamado fé. Ele foi justificado pela fé que agiu através de obras. E aí ele cita o exemplo de uma prostituta. Olha aí como Deus não faz acepção de pessoa. Salvou Abraão, o pai na fé, o amigo de Deus, mas salvou uma prostituta, Raabe. Por quê? Raabe, quando viu falar de Deus, creu. E o que é que ela fez? E o que foi que ela fez, irmão? Escondeu os espias, mostrou o caminho certo. Isso é o quê? Ação. Ela não ficou lá dentro, eu creio que quando Israel vier, vai me salvar, eu vou me deitar aqui nessa rede. Não, ela fez coisas. Ela chamou os espias. Quando o rei mandou buscar os espias, ela disse, não, eles não estão aqui não. Botou ele lá em cima do sótão, escondeu os espias. E depois, quando o rei foi embora, ela disse, agora vocês vão por outro caminho, não vão por esse aqui não, que é perigoso, os soldados do rei estão perseguindo vocês. Então ela agiu. A fé, meus amados irmãos, não é um sentimento platônico. A fé só é fé quando nos move a fazer coisas práticas, tá certo? Então o texto de Abraão aqui está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, né? Quando diz que ele creu em Deus, isso foi imputado como justiça, Romanos 4, 3, Hebreus 11, 17, que também fala sobre essa atitude de Abraão, né? Pela fé Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. E Raabe está lá em Josué capítulo 6, versículo 17, versículo 25, não é? Falando sobre como ela agiu para salvar os espias. E Mateus 1 e 5 mostra que por causa disso ela se tornou parte da genealogia de Jesus. Está lá, uma prostituta, Raabe, se arrependeu, fez coisas práticas e boas, né? Demonstrou fé e se tornou uma das ancestrais do nosso Salvador. Olha aí que privilégio, né? Mas ela agiu. E Hebreus 11, 31, que também fala de Raabe, né? Pela fé, Raabe ajudou os espias e tal, e se tornou. Irmãos, só recapitulando, segunda divisão do capítulo 2 de Tiago, do versículo 14 ao 26. A fé meramente confessional, a fé de boca, é falsa. B, a verdadeira fé se incomoda com o padecer dos outros. C, não existe fé sem obras. Eu estou dizendo tudo isso aqui, irmão, baseado em Tiago, não é eu que estou inventando não. D, as obras como fruto da fé. E, o simples conhecimento sobre Deus não é fé. E F, exemplo de fé demonstrado por obras. Versículo 21 a 25. Irmãos, a título de conclusão, deixa eu ler aqui uma coisa que eu escrevi e outra que eu trouxe aqui. Já terminou aqui, já teve 33 minutos, então eu não extrapolei muito tempo não. Deixa eu só dizer, Tiago nos mostra, eu escrevi porque eu não queria esquecer nada. Tiago nos mostra que é possível e perigoso exibir um discurso de fé, mas viver sem fé. A advertência mais grave é de que quem pratica acepção de pessoas, tendo como princípio a aparência e a posição social, já está mergulhado no mundo sem fé, mesmo que professe a fé cristã. Veja algumas frases típicas de quem vive uma fé platônica, sem efeito para Deus. Corra para a palavra de Deus e dê lugar ao Espírito para que Ele propicie em seu coração uma fé genuína para que você alcance o fim da sua fé, que é a salvação. Então, que frases são essas, irmãos? Eu trouxe aqui, porque você pode dizer assim, não, mas ninguém é doido para fazer isso que Tiago está dizendo, não. Faz, irmão,
faz. Eu vou dizer aqui alguns textos que muitas vezes, algumas frases que muitas vezes as pessoas dizem e acham que estão abafando, não é? Mas essas frases demonstram uma vida sem fé. Presta atenção, lá vai. Primeira frase: minha vida no domingo não tem nada a ver com a minha vida no rigor e confusão da legislação, disse um jovem advogado. Né? A minha vida no domingo, ou seja, quando eu vou para a igreja, não tem nada a ver quando eu estou lá no tribunal. Isso aqui foi um advogado que falou, né? Mentindo para defender o meu cliente. Essa é uma fé falsa. Outra frase: meu trabalho como cientista é algo separado da minha vida como cristão, não é? Isso aqui foi um professor de uma faculdade que ensinava heresia para os alunos, mas era crente. Não, lá na igreja é uma coisa, aqui na faculdade é outra. Essa fé é morta. Terceira frase: o terapeuta me disse para ir em frente e ter um caso para conseguir a atenção do meu marido, disse uma irmã, uma mulher cristã para outra. Ou seja, eu tenho fé em Deus, mas o meu médico disse que se eu quiser salvar meu casamento, eu tenho que ter um caso fora do casamento. É uma fé morta. Outra frase: eu faço os meus investimentos pensando exclusivamente no lucro que a empresa pode gerar e não levo em conta o que a empresa faz ou como faz. É uma fé, ou seja, não tem ética, não tem nada. Quando eu estou no culto, não, aí eu tenho ética, eu sou santo, etc. Mas quando eu estou fazendo meus negócios escusos, eu estou apenas tentando sobreviver. Essa fé é uma fé falsa, não é? Vamos ver outra frase: se um programa de televisão me diverte, isso é o que importa. Será que não tem muito crente com essa fé? É crente, é uma maravilha, mas não filtra o que assiste na televisão. Ah, eu estou me divertindo, irmão, isso aqui é só uma diversão, não importa, né? Não importa. É uma falsa fé, irmãos. A religião, outra frase: religião e política têm de ser mantidos separados. Não, senhor. Religião e política têm que estar misturados, sim. Porque a religião, se ela não estiver santificando a política, então a política está errada, ou a religião está errada. Outra frase, a penúltima, antepenúltima: as convicções religiosas não devem interferir na política de contratação de funcionário em nossa faculdade. Ó, eu quero contratar, isso aqui foi uma pessoa que trabalhava na faculdade. Eu quero contratar pessoas, mas eu não vou contratar pessoas de acordo com o padrão bíblico, não. Eu vou contratar do jeito que eu quero. É uma fé falsa. A penúltima: nossa assistência social luterana não deve permitir que convicções religiosas interfiram diretamente no tratamento que damos a jovens com distúrbios, né? Psicologia, a psicanálise, etc. Deixa de lado a Bíblia, deixa de lado os valores cristãos. O importante é funcionar. Está errado, é uma fé falsa. E por último, uma frase que uma pessoa disse, isso aqui são frases reais: precisamos colocar no mercado esse serviço para idosos como uma empresa não sectária, confortável e atraente. Ou seja, as três qualidades que eu quero para a minha empresa é que ela seja confortável e atraente, né? E que seja boa, mas boa do ponto de vista do que as pessoas vão achar. Então, nós muitas vezes somos tentados a achar que a nossa fé pode ser dividida da nossa vida. Não pode. São Tiago diz: não pode. Fé e vida têm que caminhar juntos. Fé e obra. Amém? Que Deus nos abençoe.